Todas as mensagens que foram ministradas aqui na Oceânica recentemente mostram que o avivamento é uma necessidade para o povo de Deus. Um cristão não consegue viver sem ser visitado constantemente pelo Senhor. É impossível que os cristãos sobrevivam nesse mundo sem buscarem intencionalmente novas visitações do Espírito Santo. E busca demanda esforço. A palavra buscar já está implícito um esforço que você vai ter que empreender para encontrar, para atingir o seu objetivo. Essas manifestações especiais do Espírito Santo são fundamentais para a cura e a transformação do nosso caráter. É impossível que um ser humano seja convencido do pecado, do juízo e da justiça e abandone os seus próprios maus caminhos se o Espírito Santo não visitá-lo. É impossível. Não é argumentação humana, não é uma boa pregação que faz isso na vida de um ser humano. É só a ação do Espírito Santo. E Deus quer que seja assim, para o nosso bem. E como um Pai gracioso, Ele tem prazer em conceder para aqueles que o buscam esse renovo. Nos avivamentos ao longo da história tem sido assim. Normalmente, algum tipo de inconformismo suscita no povo de Deus o desejo de buscá-lo ainda mais intensamente. O que aconteceu ontem aqui na Oceânica foi essa forma especial de Deus atrair os seus, atrair aqueles que Ele ama para uma visita especial. Essas reuniões de oração, onde o povo de Deus se reúne em uníssono, em uma só voz, em um só clamor, me lembra muito essa reunião de oração que a gente vai ler agora, que a gente vai estudar agora, que está aqui em Atos, no capítulo 4. Esse capítulo fala da prisão de Pedro e João. Assim que eles realizam, em nome de Jesus, a cura de um paralítico, de um homem com deficiências motoras desde nascença, que era colocado na porta do templo. Eles realizam um milagre, as pessoas glorificam a Deus e por causa do amor e da fidelidade deles ao Senhor, eles são presos. E aí, depois daquela comoção toda, os religiosos decidem soltá-los, e aí esse texto começa a partir do momento da soltura de Pedro e João. É também o capítulo que fala, no versículo 32, que essa igreja em Jerusalém era especialmente unida. Até o versículo que é tema aqui da nossa igreja. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Isso está lá no versículo 32, mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 23. Então, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, o nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Até aqui. O autor desse livro, Lucas, nos mostra que assim que a igreja percebe que por amarem a Jesus jamais seriam amados pelo mundo, eles imediatamente iniciam o quê? Uma reunião de oração.
numa só voz, um só coração, uma só direção, um único foco, levantam um clamor a Deus. Então, a primeira consideração, a primeira lição que eu gostaria de que você anotasse, de compartilhar com vocês, é isso, que irmãos unidos numa só mente, num só coração, são irmãos também que se unem numa só oração. Irmãos unidos em uma só mente, em um só coração, também se unem em uma só oração. Versículo 24, ouvindo isso, ouvindo o relato de Pedro e João a respeito do que tinha acontecido na prisão, levantaram juntos a voz a Deus. Irmãos, uma igreja unida tem uma única prioridade: buscar o reino, os valores do reino. E aí o texto sagrado nos mostra que algo muito especial acontece quando a igreja de Cristo se une para buscar o seu Senhor. Uma característica interessante desse clamor foi que os elementos presentes nessa oração ensinam muito para a gente, inclusive como a gente deve orar. Elementos presentes nessa oração aqui são absolutamente bíblicos, didáticos para a nossa comunhão com o Senhor. Eles fizeram uma oração totalmente fundamentada na palavra. As primeiras palavras foram, ó soberano. O que isso significa? Uma expressão usada para se dirigir para alguém de uma autoridade, de poder inquestionável. Ó soberano, o Senhor é a autoridade. Todo o poder está nas suas mãos. O mundo podia fazer ameaças, o mundo podia fazer proibições, mas todo o mundo, tudo está debaixo da autoridade do soberano. Aleluia. Em seguida, a gente observa que antes de fazer qualquer pedido, eles enchem a mente e o coração de verdades da palavra. Eles encheram as suas mentes de verdades bíblicas, antes de fazer qualquer pedido. Versículo 24. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. E aí eles iniciam trechos, no meio da oração, do Salmo número 2. Esse trecho que a igreja está orando junto aqui, faz parte do Salmo número 2. Essa igreja demonstra profundo conhecimento bíblico, gente apaixonada pela revelação especial de Deus para a vida da gente. Um entendimento claro do poder e da soberania de Deus. Eles falam, Pilatos se juntou com essa galera aí para fazer mal contra a gente, mas eles estavam a teu serviço. O Senhor é o soberano. Só depois disso, de encherem a sua mente das verdades da palavra de Deus, é que eles fazem os pedidos, suas petições. Guardem isso, meus irmãos. Na nossa vida cristã, a gente precisa desses dois ingredientes: oração e paixão pela palavra. Oração e paixão, conhecimento intenso, profundo pela palavra de Deus. Eu preciso conversar constantemente com o meu Deus, mas eu também preciso conhecer profundamente a sua revelação. Algo que, de forma graciosa, Ele já fez para a gente. Ambos nos farão mais cheios do Espírito Santo e mais íntimos do Senhor Jesus. Mas a oração continua. Versículo 29. Agora, Senhor, aí começam as petições. Agora, Senhor. Primeira coisa, Senhor, considera as ameaças deles. Incrível, eles não oraram para que Deus mudasse as circunstâncias. Eles não pediram proteção, eles não pediram para Deus queimar os inimigos, eles não pediram para Deus levar os inimigos para outro lugar, não pediram rota de fuga, só pediram que Deus olhasse para as ameaças que estavam sendo feitas. Senhor, preste atenção no que eles estão falando contra a gente. E aí a segunda petição foi feita para que Deus os capacitasse para servir. Versículo 29 continua: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Senhor, preste atenção nas ameaças que eles estão fazendo contra o teu povo. E agora, Senhor, capacita a gente para pregar o evangelho corajosamente. Amém? Diante da crise, aqueles irmãos unidos em um só coração, uma só mente, em uma só oração, eles pedem para Deus para anunciarem o evangelho com coragem, com ousadia, com intrepidez. E preste atenção,
essa crise que eles estavam vivendo não era consequência de pecados praticados. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vive crises, a gente atravessa vales sinistros como consequência de ações, de atitudes, de coisas erradas que nós fizemos. Eles não, eles estão sofrendo uma perseguição por estarem sendo absolutamente fiéis ao Senhor Jesus. Totalmente diferente, é importante a gente gravar isso. E aí, no pedido final, eles clamam para que Deus lhes concedesse o poder para a realização de milagres em nome de Jesus. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A pregação da palavra e os milagres andam juntos, irmãos. Pregação da palavra de Deus e milagres, a manifestação do poder de Deus, os dons do Espírito Santo, andam de mãos dadas. Confirmando que o Jesus que a gente segue, que o Jesus que a gente prega é vivo. Aleluia, aleluia. O grande desejo daquela comunidade que iniciava a sua vida, a sua caminhada como igreja, como comunidade da fé, era ter o poder do alto para falar de Jesus com intrepidez e para operar sinais que apontassem para Cristo, para operar bênçãos na vida das pessoas em que todo louvor, todo crédito fosse dado para Jesus. Para falar para as pessoas que Jesus pode curar enfermos de corpo e de alma. Aleluia. Eu não sei se essa noite alguém aqui se encontra enfermo, acometido de algum tipo de doença, seja no corpo, seja na alma, seja nos relacionamentos, mas eu sei que o Jesus que está aqui essa noite tem poder para curar qualquer tipo de doença. Aleluia, aleluia. Jesus, toca na vida dos meus irmãos agora, Senhor. Senhor, Tu sabe o que está acontecendo na vida dos meus irmãos, o Senhor sabe quem carece de uma intervenção Sua agora, Pai. Então eu te peço, a mesma autoridade, a autoridade do Teu nome, Senhor, que o Senhor opere cura, milagre na vida dos meus irmãos agora, Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor. Cura o corpo físico, cura a alma, Senhor. Aquele que está abatido, o Senhor encha de alegria. Aquele que nunca sentiu a Tua presença, seja visitado pelo Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, seja curado em nome de Jesus. Amém. Ainda olhando aqui para o texto, o que me chamou muito a atenção foi que aqueles irmãos não oraram pedindo uma vida fácil para o Senhor. Em nenhum momento isso passou aqui pela oração. Aqueles irmãos não se passaram por vítimas das circunstâncias. Eles oraram buscando o reino em primeiro lugar em suas vidas. E como o maior propósito da oração respondida é a glória de Deus, é a glória do Senhor, é que o nome do Senhor seja exaltado, o que aconteceu? Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar. Aleluia, aleluia. Gente, essa é a segunda lição do texto. Quando uma igreja se une em uma só oração, certamente é visitada pelo soberano. Ela é visitada pelo soberano. Quando o corpo de Cristo está unido numa só direção, numa só oração, o Senhor visita a sua amada igreja, o Senhor visita a sua noiva. Aqui nessa passagem, Deus fortaleceu a fé daqueles irmãos, indicando que ouviu aquela oração em grupo, aquela oração comunitária, e Deus fez isso de um jeitinho celestialmente sutil. Ele tremeu a terra, tremeu a casa, para mostrar para aquelas pessoas que o Evangelho é tremer o universo, que a pregação do Evangelho é tremer as pessoas. E é isso que tem sido feito até hoje na vida da gente. Toda vez que eu sou exposto ao Evangelho, Deus me sacode, Deus tem que sacudir a gente. Ele responde essa oração e continua sacudindo a vida da gente até hoje. Aleluia, aleluia. Aí os entulhos vão caindo, as sujeiras vão caindo. E o texto sagrado continua no versículo 31. Depois que o lugar tremeu, o que está escrito aí na sua Bíblia? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Lucas revela que aqueles homens e mulheres foram visitados de uma forma intensa pelo Espírito Santo pela segunda vez. Pela segunda vez. A primeira vez que aquela comunidade da fé foi visitada pelo Espírito Santo foi em Atos 2.
Notem que aqui Lucas faz o registro de uma segunda visita do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, na nossa caminhada da fé, nós temos que buscar essa visitação o resto de nossas vidas aqui nesse planeta. Você não vai ser visitado uma ou duas, não. É isso, como o irmão falou aqui, ser visitado sempre pelo Espírito Santo. A gente não pode se contentar com menos do que isso. Em Atos 4 aconteceu a segunda de muitas visitas do Espírito Santo. A história dos avivamentos nos dá a certeza de que o que aconteceu naquela casa em Jerusalém está acontecendo aqui com a gente, meus irmãos. O que aconteceu ontem aqui nessa igreja, meus irmãos, é uma visitação especial do Espírito Santo. Pai, mãe, se o seu filho estava aqui ontem à noite, você é um bem-aventurado. Irmãs Déboras, do MOVE, continue orando. Deus está ouvindo as orações das irmãs. Deus está respondendo às orações das nossas irmãs. Aleluia. Então, para a glória de Jesus, irmãos, nós temos realizado batismos constantemente. A agenda dos pastores durante a semana, as noites estão cheias de batismos. Aleluia. Para a glória do Senhor que eu falo isso. Os testemunhos de cura em nosso meio são constantes. Aleluia, para o desespero presbiterianos, né? É cura, é milagre, gente tendo manifestação dos dons do Espírito Santo, aleluia. Deus não olha o rótulo denominacional. O Espírito se derrama na igreja dele, que se espalhou sobre a face da terra. E o que aconteceu ontem à noite aqui? Mais de 200 jovens. Que milagre maior. Eu vi, eu contemplei. Eu estava aqui, eu vi. Então, eu me lembrei do que eu era com 24 anos. Eu só dava trabalho. Eu só dava trabalho para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus e para os pastores. E os jovens aqui buscando incessantemente a presença de Deus. Meus irmãos, como o nosso país vai ser abençoado pela intervenção do Espírito Santo na vida dos nossos jovens aqui. Famílias que vão se formar de forma saudável, que vão frutificar para a nossa sociedade. Que bênção extraordinária que Deus está operando aqui no nosso meio. Jesus está vivo, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E qual foi a consequência dessa segunda visitação do Espírito Santo sobre esses irmãos aqui em Atos? Leia o finalzinho do versículo 31. Né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, crentes cheios do Espírito Santo se transformam em evangelistas ousados. Amém? Não tem, aquele ali, irmão ali é pregador. Não, se você é crente, é cheio do Espírito Santo, você é missionário em tempo integral. Abrir os olhinhos já tem que dar vontade de falar de Jesus para alguém. Crentes cheios do Espírito Santo têm prazer em anunciar corajosamente que Jesus está vivo. E o segundo pedido para realizar sinais também foi concedido em Atos 5, no versículo 12, se você puder anotar, Atos 5, versículo 12, Lucas registra que essa visitação do Espírito Santo também encheu esses homens de poder. Atos 5,12 diz lá, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e as pessoas ficavam encantadas com quem? Com Jesus. Milagre tem que apontar para Jesus, a pessoa tem que ficar encantada por Jesus, não é pelo pregador, não é pela igreja, é por Jesus. A pregação da palavra tem que andar de mãos dadas com o poder de Deus, amém? Irmãos, diante dessas verdades, e pelo poder graciosamente concedido por Jesus para a gente viver isso na prática, o que a gente pode e deve fazer para a glória de Deus? Primeira aplicação. Ore muito com seus irmãos. Ore muito com seus irmãos. Busque a presença do Senhor de forma intensa, principalmente com os seus irmãos. Ore muito. Eu sei que Jesus recomenda que a gente o busque também no nosso quarto secreto, mas você não deve desprezar essas orações comunitárias. Você não deve ficar sem experimentar essa busca da presença do Senhor em comunidade, juntos com os irmãos. Valorize as reuniões de oração. Valorize as reuniões de oração. Sobre esse assunto, o pastor Charles Spurgeon, pastor na Inglaterra no século XIX, ele afirmava o seguinte:
Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Aleluia. Sempre que Deus quer realizar alguma coisa, Ele vai convocar o seu povo para ficar na mesma sintonia que Ele, para perceber a ação dEle, para perceber o mover dEle. Busque, então, intensamente essas oportunidades para você se reunir com seus irmãos em oração. Clame por novas visitações do Espírito Santo. Clame pelo derramamento dos dons, para a edificação da igreja. Aproveita o momento da célula, o momento das reuniões de oração, e se tiver alguém doente no meio de vocês, ore, ore, clame ao Senhor, o poder está no nome de Jesus, aleluia. Clame por unidade, por uma igreja que tenha apenas um só coração. Clame pelo poder para falar de Jesus com coragem. Os loucos têm coragem de falar das suas loucuras. Nós temos a unção do alto, a graça de Jesus, a gente tem que ter mais coragem, mais ousadia, mais intrepidez. A gente para ouvir tanta coisa tóxica que falam para a gente, que falam para os nossos filhos. A gente tem que fazer uma lavagem na nossa sociedade. E isso só pode ser feito com a pregação ousada do Evangelho. Quantas pessoas que você ama, que você gostaria que estivessem aqui, mas ainda não estão? Ore por elas, ore por elas. E saiba, se você está aqui hoje à noite, é porque alguém orou por você. Amém? É porque alguém orou por você e Deus respondeu a sua oração. Então ore muito, meu irmão, ore muito, tanto no quarto secreto, nos momentos a sós com Jesus, mas também ore muito com outros irmãos. Amém? Segunda aplicação, o resumo dessa história linda aqui. Anuncie o Evangelho com coragem. Segunda aplicação, anuncie o Evangelho com coragem. Peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero ser um pregador ousado, Senhor. Eu quero ser um missionário do Senhor full time. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Proclamar que Jesus está vivo todo dia para todas as pessoas. Não foi isso que Jesus falou para os seus discípulos? Espalhem, proclamem o Evangelho e façam discípulos. Na igreja de Jerusalém, tudo começou com esse objetivo de proclamar o Cristo vivo. Então pregue Jesus com coragem, com ousadia, com intrepidez, com loucura, com um fanatismo santo, cordial, educado, singelo, atraente, mas loucamente apaixonado. Quando a gente está apaixonado por alguém, qual é o cerne de todos os assuntos? É a pessoa que a gente ama. Você pode estar falando de carro, que o assunto vai acabar na pessoa que você ama. Você pode começar a falar de... é tristeza. A primeira coisa que eu pensei aqui é uma picanha. Saudade, comer uma picanha. Tu sabe, Senhor. Você vai falar de picanha, vai acabar o assunto do churrasco falando da pessoa que você ama. Se você está apaixonado por Jesus, você vai falar de Jesus para as pessoas que estão perto de você. Como está escrito em Isaías 52, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Né? Como que Deus enche de graça, de beleza, de formosura aqueles que pregam as boas novas. Então pregue Jesus com coragem, com ousadia. Use inclusive a sua crise, use a sua dor, o seu sofrimento para pregar sobre Jesus. E aí, irmãos, os sinais vão acompanhar a pregação do Evangelho. Os sinais vão acompanhar a pregação do Evangelho. Pregue com coragem, com amor pelas pessoas. Pregue com paixão por Jesus e os milagres acontecerão naturalmente. Você não vai precisar criar uma reunião especial de festival de cura, não. O festival é da graça. Deus manifesta a graça dele e naturalmente as pessoas são curadas. A primeira pessoa que é curada é você. Amém? Amém. A primeira pessoa que é curada sou eu. E aí, naturalmente, quem estiver andando contigo vai ser curado também. Aleluia. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Seja criativo. Se não tiver oportunidade para você falar de Jesus, seja criativo. Crie. Peça criatividade ao Espírito Santo. Não é isso que ele fala na palavra? Se você quer sabedoria, peça a sabedoria que eu vou te dar. Mas fale de Jesus em todo tempo, em toda oportunidade.
No texto que a gente leu, Deus abalou a estrutura física de uma casa para que a sua igreja saísse dali com uma fé inabalável. Minha oração, meu desejo essa noite é que o Senhor faça o mesmo com a gente. Né? Que a gente seja balançado pelo Senhor, mas que saímos daqui com uma fé inabalável, cheios do Espírito inabalável. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, sua igreja clama pelo Senhor. Visita-nos, Senhor, com teu Espírito mais uma vez, Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Inunda o nosso ser com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Que teu Espírito venha, de fato, aquecer nossas vidas, incendiar as nossas vidas, Senhor. Remover tudo que não tem parte contigo, Senhor. Que o teu fogo nos purifique, Senhor. Nos transforme em tua presença, Senhor. Por favor, muda a nossa forma de viver a vida, muda a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, de nos relacionarmos com o Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Cura a gente, Senhor. Renova a nossa mente, o nosso coração. Nesse momento agora que estamos diante da tua mesa, Senhor, que o participar desse momento sagrado nos renove, nos cure, nos transforme, Senhor. Por favor, cura a tua igreja, que o teu sangue nos lave e nos purifique de toda injustiça, Senhor. Que o teu corpo nos una, nos fortaleça, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos incendeie cada vez mais, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Amém, amém, amém.